E é através desse Jesus Cristo, Senhor, que nós recebemos o Teu Espírito Santo nas nossas vidas. E é através do Teu Espírito Santo é que nós temos a liberdade, o acesso para entrar no Teu reino, Senhor. Te louvamos pela Tua grandiosa obra, te louvamos pelo Teu sacrifício naquela cruz. E que nós estamos aqui nesta noite para te adorar, para cultuar ao teu santo nome em espírito e em verdade, porque o Senhor já se faz presente aqui em nosso meio, em espírito e em verdade nesta noite. Senhor, que cada família, cada casal, cada jovem, cada criança, cada irmão e irmã que entrar por esta porta, Senhor, venha receber a Tua palavra, venha guardar a Tua palavra em nossos corações nesta noite, Senhor, e que o Senhor possa falar, Pai amado, através do Teu servo, através do Teu vaso, através do Teu mensageiro, a Tua palavra que vai saciar, a Tua palavra que vai preencher, a Tua palavra que vai dar ânimo e vai dar paz. Te agradecemos e Te louvamos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem tomar os seus assentos e a nossa irmã Júlia está, então, com a direção deste culto. Vamos recebê-la com palmas para o nosso Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Convido os irmãos a abrirem suas harpas no hino 304. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar, desprezando toda dor, eu vou a cantar no Calvário ao pecador, sem me apontar, flechas não passaram-me, padeci cantor, mas Jesus, minha luz,
batalha aqui, e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, dos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater, ouve o pecado e seu poder, a batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui, e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Levai o escudo, sim, da fé, pois a peleja dura é, mas promessas temos nós, de jamais lutarmos só. As flechas do mal não temem, mas combater até vencer. Olha os campeões do céu, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui, e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom hão de receber lauréis como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar. O mal vencendo avançar, usar Jesus cantai, e da salvação falai, almas ao Senhor levai. Breve vamos terminar a batalha aqui, e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Amém. Glória a Sejam Deus. com a paz, Senhor Jesus, amém? Mateus 14, 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante, para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só.
E o barco estava lá já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo um vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo as mãos, segurou-se e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Vamos mais uma oportunidade de estarmos aqui te adorando. Muito obrigado, Senhor meu Deus, pelo Senhor ter nos livrado do perigo. Muito obrigado, Senhor meu Deus, por cada irmão, a cada irmã que está aqui, Senhor meu Deus, que está aqui. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado pelo alimento. Muito obrigado, Senhor meu Deus, pela água, pelo ar que nós respiramos, Senhor meu Deus. Vai nos livrando de todo mal, vai nos livrando do perigo, Senhor Jesus. Que o Senhor venha, Senhor meu Deus, estar conosco, Senhor Jesus. Mas que o Senhor venha, Senhor meu Deus, derrubar aquilo que não provém de Ti, Senhor meu Deus. Que todo mal, Senhor meu Deus, que está sobre nós, todo, Senhor meu Deus, aquilo que não provém de Ti, que está no coração de cada um que está aqui, Senhor meu Deus, venha sair. E que o Seu Espírito Santo venha habitar nossas vidas. Eu lhe peço, Senhor meu Deus, abençoe o restante deste culto, Senhor meu Deus, que o Senhor venha estar presente na pregação, Senhor meu Deus, usa o seu servo, Senhor meu Deus, para nós sentirmos. Igreja, com a paz do Senhor, amém? Motivo de muita alegria hoje estar aqui, né? Quantos queriam estar no nosso lugar, hoje não podem, ou muitas vezes ouvir a palavra e não derem crédito, mas graças a Deus estamos aqui para adorar, exaltar o nome de Jesus. Amanheceu, nada pescou, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem força, desanimado, decidido largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que tá fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Rolou todas as suas lágrimas e mandou eu te falar. Pegue o que Ele te enviou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Não é hora de parar. Deus contemplou seu caminhar. A sua hora chegará, há tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Pegue o que Ele te enviou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Mandou você parar. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Eu sei, tá difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar, a tua hora chegará. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar
alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Obrigado, agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Manda a sua palavra para a tua igreja. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, por tudo que tem feito, por cada irmão que chegou até aqui nessa noite, aquele que chegou cansado e oprimido, que venha sair daqui liberto pela sua palavra, que venha sair daqui liberto pela sua graça nessa noite e carregado pela sua presença. Fala conosco nessa noite, fica conosco e não nos despede vazio dessa noite. Fica conosco, fala conosco através do teu servo nessa noite. Nós te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. E as palmas bem forte para Jesus, amém. Cumprimento mais uma vez os nossos irmãos e irmãs nesta noite com a paz do Senhor Jesus, amém. Mais uma quarta-feira que nós conseguimos chegar na casa do Senhor e estamos muito gratos por isso. Como nosso irmão Luimar falou, muitos queriam estar aqui, não conseguem, outros conseguem, mas não querem. E graças a Deus que nós estamos aqui porque sentimos este prazer por estar na presença do Senhor, amém? Eu quero ler um texto bem conhecido dos irmãos, que se encontra lá em Lucas capítulo 19, uma passagem super conhecida dos irmãos, fácil de nós encontrarmos, amém? Agradeço também desde já a presença dos nossos irmãos aqui. Cada um de vocês que estão aqui são mais do que especial uns para com os outros, amém? Capítulo 19, versículo 1, todos encontraram? Diz assim, todos nós podemos acompanhar essa leitura, amém? E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que ali havia um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o gostoso. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo ao quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Os irmãos podem tomar os assentos. Continue adorando ao nome do nosso Senhor Jesus. Mas eu quero frisar mais adiante dois lados deste nosso irmão Zaqueu. Amém? Antes de conhecer a Jesus, antes de ser alcançado por esta graça, de ser alcançado pela presença do Senhor Jesus, e depois de ele ter alcançado esta graça, de ele ter recebido Jesus em sua casa. Amém? A história é bem conhecida. Zaqueu e Jesus têm este encontro que ficou marcado e eternizado na palavra do Senhor. Zaqueu, nós temos algumas informações sobre ele, que ele era um chefe dos publicanos. Ele tinha quase a mesma função de que Levi, mais conhecido como Mateus. Só que a diferença de Zaqueu era que ele era chefe dos publicanos. Chefe dos, vamos dizer assim, de quem fazia serviços públicos. Especificamente, no caso de Zaqueu, cobrador de impostos. Ele era um chefe dos publicanos. Ele era chefe dos publicanos. Ele cobrava os impostos e ainda tinha a responsabilidade de todo o dinheiro antes de chegar no governo, antes de chegar
no imperador, antes de chegar no governo romano, o dinheiro passava por ele. Zaqueu, ele tinha esta responsabilidade. Não apenas cobrava o imposto. Ele era o chefe de todos os que cobravam impostos. Amém? Vamos dizer assim que talvez, uma hipótese, que Zaqueu era chefe até de Mateus. Que talvez Zaqueu era chefe de Levi, o mesmo rapaz que escreveu o livro de Mateus. É uma hipótese, porque Mateus também era cobrador de impostos e publicano. Mas aqui o texto frisa bem esta característica de Zaqueu, que ele era chefe dos publicanos. Amém? Zaqueu também, ele morava em Jericó. Zaqueu morava em Jericó e Jesus estava chegando em Jericó. E esses dois personagens tendem a se encontrar a qualquer momento. Zaqueu, ele chefe dos publicanos, e além de ser o chefe dos publicanos, além de cobrar impostos e de receber todos os impostos que os outros publicanos cobravam, Zaqueu se tornou rico. Zaqueu era rico, Zaqueu tinha muito dinheiro, Zaqueu era um homem, vamos dizer assim, abastado de tudo que ele queria, ele tinha em suas mãos. E se hoje ser rico é grande coisa, naquela época, quando alguém dizia que era rico, era porque era rico mesmo. Mas este rapaz, sendo rico, sendo chefe dos publicanos, sendo conhecido, super conhecido, que até Jesus identificou ele como pelo seu próprio nome. Amém? Até Jesus chama ele por Zaqueu, porque ele era rico, cobrava impostos e todos os dias estava na visão de todos. Amém, meus irmãos? E por que Jesus chama Zaqueu pelo nome? Nós temos que ter o entendimento de que Jesus não nasceu num dia e no outro ele já era grande e resolveu entrar em Jericó e conheceu um Zaqueu. E chamou de Zaqueu porque ele era onisciente, porque ele sabia de todas as coisas. Zaqueu, ou melhor, Jesus, nessa passagem, tinha aproximadamente entre 30 e 32 anos. Então Jesus já vivia em Israel há muito tempo. Ele com certeza via Zaqueu nas suas andanças, por onde ele passava, por onde ele ensinava como rabi, como mestre no templo de Jerusalém. Então Zaqueu era conhecido de Jesus há muito tempo. E era fácil lembrar de Zaqueu por onde ele passava, porque o próprio texto nos diz que Zaqueu era rico, chefe dos publicanos, e era de pequena estatura, então era fácil de identificar Zaqueu onde ele estivera. Onde ele estava, alguém sabia, olha o Zaqueu. E até nos dias de hoje, alguém é baixinho, já é identificado como Zaqueu. Olha o irmão Zaqueu, só porque é baixinho. Amém? Mas Jesus conhecia muito bem quem era Zaqueu. Jesus sabia que Zaqueu era chefe, que Zaqueu era rico, que Zaqueu era abastado de todas as suas fazendas, suas propriedades. Tudo isso Jesus sabia e conhecia e via Zaqueu. Via Zaqueu às vezes cobrando impostos, via Zaqueu às vezes sendo um pouco mais rude com alguém que ele ia cobrar o seu imposto e assim por diante. Mas o interessante é que Jesus está chegando em Jericó e acompanhado pelos seus discípulos, pelos seus seguidores, por uma multidão. E este Zaqueu quer conhecer a Jesus. Esse Zaqueu, o texto não diz, mas podemos citar uma hipótese. Pode ser que Zaqueu tenha cobrado imposto da família de Jesus, da sua mãe, e pela idade de Jesus ele já possuía irmãos. Amém? Então eles conheciam, Zaqueu era bem afamado e bem conhecido, ou por ser uma pessoa boa, ou por ser uma pessoa mais ou menos boa, ou por ser uma pessoa cruel. Ele era conhecido por todas as suas personalidades. Mas
Jesus, então, chegando em Jericó, a primeira coisa que o escritor deste livro começa identificando este rapaz, Zaqueu. Jesus entra em Jericó, ia passando, eis que havia ali um varão chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia. Ele não podia por causa da multidão. Ele não podia por causa da multidão. Mas o texto diz que ele não podia, não por causa da multidão, mas por ele ser de pequena estatura, ele não conseguia vencer a multidão. Amém? Ele não conseguia se autodefender, vamos dizer assim, porque sozinho, indo diretamente na casa, ele era valente, ele era um rapaz que possuía riqueza, mas ele era valente. Aliás, quem ia tocar, quem iria afrontar um chefe dos publicanos? Um homem rico, amando do Império Romano, amando dos romanos, homens bárbaros e cruéis. Quem iria afrontar? Mas agora Zaqueu não estava enfrentando o povo sozinho. Zaqueu tem a multidão pela frente, e não somente a multidão, ele tem as suas limitações físicas. Ele era baixinho, ele era de pequena estatura. Zaqueu queria ver, procurava ver quem era Jesus. E o texto que o nosso escritor Lucas diz, ele procurava. Zaqueu chegou, se depara com aquela cena e procurava. De alguma forma ele estava tentando, alguém viu Zaqueu tentando ver quem era Jesus, tentando conhecer de uma forma ou de outra, mas a multidão não deixava, porque ele era pequeno, ele não conseguia ver por cima da multidão. Tudo isso Zaqueu estava fazendo no momento em que este rapaz, este escritor do texto, começa a escrever e memorizar e lembrar desta história importante. Que Zaqueu, rico, pequena estatura, em frente à multidão, queria ver de tudo que é jeito quem era Jesus, como ele era, onde estava Jesus, o que Jesus estava fazendo, como ele falava e assim por diante. Por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Ele corre e sobe então em uma figueira brava e fica esperando Jesus passar por ali, somente para conhecer Jesus. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Jesus, aproximadamente com seus 30 a 32 anos, conhecia Zaqueu. Sabia do que Zaqueu era capaz. Sabia qual era a autoridade que Zaqueu possuía em suas mãos. Mas quando Jesus olha e vê aquele rapaz cheio do dinheiro, vê aquele rapaz cheio de poder em suas mãos, em cima de uma árvore, Jesus sabe que algo não estava acontecendo como tinha costume de acontecer. Se ele era poderoso, o que ele estava fazendo naquela árvore? Se ele era um cara rico, poderoso, tinha autoridade para entrar em qualquer casa e cobrar aquele valor específico ou alguma coisa a mais e fazer com outras barbaridades, talvez. Mas Jesus sabia que algo não estava bem, algo não estava normal. Por algumas hipóteses, pode nos informar por que Zaqueu subiu naquela figueira. Ou porque ele estava com medo da multidão, ou ele estava fugindo de alguém, ou ele queria somente ver Jesus, ou achava que Jesus, vamos dizer assim, nos dias de hoje, era alguém famoso, era alguém que poderia, ou era algum político, vamos dizer assim, já que estamos em época de eleição. Mas Zaqueu tinha muitas alternativas, muitas hipóteses de o porquê de ele estar sendo um homem poderoso, sendo um homem rico em cima de uma figueira brava. Isso era humilhação, isto era algo que Zaqueu não tinha costume de fazer. Aliás, ele cobrava impostos, recebia dinheiro, era rico, poderoso, mas ele estava fazendo algo que não tinha hábito de fazer, era subir numa árvore e ficar ali olhando a multidão passar, olhando o tempo passar. E não era apenas para usar a sombra daquela árvore, vamos dizer, Zaqueu estava ali descansando um pouco, não, porque era uma figueira brava. Para subir nela,
Ou era preciso estar fugindo de alguém, ou se esconder, ou para ver alguém. E nessa alternativa é que Zaqueu se encaixa. Porque Jesus está chegando em Jericó, está passando com a multidão, seus seguidores, e com certeza Jesus operando milagres, e Zaqueu observando, Zaqueu vendo esta cena, mas ele queria ver quem era Jesus. Ele estava curioso naquele dia. Ele estava curioso. Vamos dizer assim que talvez o texto não diz, mas nós podemos colocar uma hipótese que talvez fosse uma sexta-feira, lá por umas 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, e Zaqueu já tinha trabalhado a semana toda e agora estava pronto para ir para casa, mas não, ele viu uma multidão chegando em Jericó com Jesus, e Jesus sendo ovacionado, sendo aguardado, porque ele estava chegando em Jericó, e Zaqueu agora não quer ir para casa. Zaqueu não quer ir aproveitar o quanto ele ganhou naquele dia. Zaqueu não quer ir para sua casa para contabilizar as suas contas, aquilo que ele recebeu na semana, para entregar. Como ele era chefe, ele tinha que prestar contas para o governo romano. Zaqueu não se preocupou com isso. Zaqueu sobe em uma árvore somente para ver Jesus, somente para ver quem era aquele rapaz, quem era aquele homem de aproximadamente 30 a 32 anos, que operava milagres, que fazia coxos andar, que fazia cegos enxergar, que se dizia filho de Deus, se dizia igual a Deus, e por onde ele passava fazia pessoas felizes, fazia homens e mulheres felizes, que se sentava com pecadores e não com fariseus para comer, e era julgado por aqueles que carregavam a lei de Deus, que carregavam a palavra. Zaqueu queria conhecer quem era este rapaz, quem é este homem, filho de Maria, filho de José, que por um pouco de tempo trabalhava numa carpintaria. Tudo isso Zaqueu queria conhecer. Quem é este Jesus? Quem é este rapaz que se diz Deus, se diz filho de Deus e que opera milagres? Jesus chega e o primeiro diálogo, a primeira atitude de Jesus é olhar para aquele rapaz e diz: hoje não é um dia normal para você. Hoje não é um dia como os outros dias. Zaqueu, eu sei que tu quer me ver, eu sei que tu quer me conhecer e eu sei que tu precisa me conhecer. Porque não é à toa que você subiu nesta árvore. Esta árvore que é uma figueira brava, que ninguém sobe por diversão. E muito menos alguém poderoso, alguém cheio do dinheiro. Algo que você precisa. Alguma coisa você quer. Alguma coisa você está buscando, Zaqueu. Jesus, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Olha que encontro simples entre dois homens, entre uma pessoa que se diz filho de Deus e um chefe dos publicanos, alguém importante naquela época. A primeira conversa é dizer: Zaqueu, desce daí depressa, porque hoje eu quero pousar na tua casa. E olha que situação. Aquela multidão, aqueles seguidores de Jesus, vendo ele falando, um homem santo, um homem que operava milagres, um homem que se dizia filho de Deus, um homem simples, não possuía riqueza, não possuía poderes físicos, não era alguém poderoso naquela época, mas este alguém chega e poderia continuar o seu trajeto. Ele estava ocupado, ele estava carregando uma multidão, ele estava passando por Jericó, mas não. Ele resolve dar a sua atenção a uma pessoa, a um chefe dos publicanos, a um homem rico, a um homem poderoso, mas que ainda precisava de alguma coisa, mas que ainda faltava-lhe alguma coisa, mas que ainda, apesar de ter tudo, buscava alguma coisa. E nesta noite, aquilo que Zaqueu buscava, aquilo que ele precisava, nós viemos com ele, vamos levar mais dele para a nossa casa. É Jesus.
É o encontro com Jesus. Zaqueu desce daquela árvore depressa. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o. Zaqueu, sem pensar uma vez, agarra esta oportunidade. Ele não pensa na multidão. A multidão, agora há pouco, quase que foi um empecilho neste encontro, nesta oportunidade de Zaqueu para conhecer a Jesus. Mas agora ele não se preocupa mais na multidão, porque o líder desta multidão está agora conversando com Zaqueu. E Zaqueu com certeza pensa que a multidão poderia fazer alguma coisa, mas não. Se o líder desta multidão está me chamando, eu vou descer agora. Eu vou agarrar esta oportunidade agora. E Zaqueu desce depressa, ouve a voz do Senhor falando com ele, dizendo que ele vai pousar na casa de Zaqueu. Zaqueu é um homem rico, poderoso. A sua casa, com certeza, era uma casa muito legal de se morar. Tinha tudo, alimento do bom, roupa da boa. Era tudo perfeito. Mas ele precisava conhecer Jesus e procurava conhecer Jesus. E vendo todos isto, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. A multidão acompanhava Jesus e começa agora a criticar, a murmurar, porque Jesus entrou em Jericó, ou melhor, a multidão começa a criticar a Jesus dizendo, olha, ele entrara para ser hóspede de um homem pecador. Como quem diz assim, olha, só entrou nesta cidade, só entrou em Jericó para ser hóspede deste homem pecador. A multidão murmurava. Julgava Jesus por ele dar a sua atenção para um homem pecador. O homem que os fariseus e os saduceus não davam atenção devida, porque não faziam o que eles faziam. Não carregavam os pergaminhos, não ensinavam os pergaminhos, não ensinavam, vamos dizer assim, a palavra para eles. Mas Zaqueu recebe a atenção daquele que criou a lei, daquele que estava na criação da lei, daquele que era a lei, daquele que é a palavra. Então tudo estava nas mãos de Zaqueu agora neste momento. Entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. E agora nós nos deparamos com duas imagens de Zaqueu. Um Zaqueu antes de conhecer a Jesus, um Zaqueu antes de conhecer a Jesus Cristo e um Zaqueu depois de conhecer a Jesus. O primeiro Zaqueu que nós enxergamos é um Zaqueu que possuía tudo, mas não era feliz. Era um Zaqueu que era poderoso, mas não tinha um poder. Ele tinha tudo em suas mãos, mas a sua alma estava vazia. Ele tinha o controle da comunidade, da sociedade, de, vamos dizer, um povoado, uma aldeia, mas ele não tinha o poder de chegar em casa e ser feliz, e de aproveitar a sua vida. Apesar de tudo, ele tinha dinheiro. Apesar de tudo, ele não lhe faltava nada. Também nós conseguimos enxergar esse Zaqueu, é que ele tinha tudo, tinha propriedades, ele era um homem rico, mas ele era uma pessoa infeliz, porque ele era baixinho, tinha defeitos físicos,
e às vezes não era recebido muitas vezes por alguém. E não somente por aqueles a quem ele cobrava os seus impostos, mas também por seus parentes. Porque se ele está cobrando impostos, se ele está levando esta vida e por algum momento ele tenta ver quem é Jesus, é porque na sua casa não havia paz, é porque na sua casa não tinha este amor, esta atenção devida que ele buscou em Jesus. Ele só queria ver quem era Jesus. Ele só queria ter a oportunidade de observar Jesus. Mas na verdade, nem tudo aquilo que a gente aparenta que quer ou que precisa é aquilo que nós queremos para ser feliz de verdade. Às vezes nós dissemos que o mínimo vai nos fazer feliz, ou é o mínimo que nos falta. Nós temos um objetivo de eu quero comprar uma casa melhor, porque é isto que vai me fazer feliz, é isto que vai me deixar mais contente. Mas no nosso íntimo, no nosso mais profundo da nossa alma, nós vemos que podemos conseguir chegar a este objetivo, mas quando alcançarmos não vamos estar felizes, não vamos estar contentes. Assim era Zaqueu. Talvez Zaqueu se preocupava com as afrontas porque ele era baixinho, e isto colocava Zaqueu mais para baixo ainda. E Zaqueu talvez pensasse: poxa, eu queria ser tão alto, eu queria ser alguém mais alto, mais forte, mais crescido. Mas não era disto que Zaqueu precisava para ser um homem feliz. Não era disto exatamente que Zaqueu necessitava e que iria fazer ele feliz de verdade. Talvez quantas famílias estão destruídas, quantos casamentos estão destruídos, quantas vidas individuais estão destruídas porque outrora se encontrou em um buraco tão profundo, se encontrou em uma solidão tão profunda em que pensou assim: bom, eu vou para tal lugar porque aquele lugar vai me fazer feliz. Eu vou fazer isso, tal prática, tal atitude, porque isto vai me fazer feliz. Mas nós sabemos que no momento em que nós nos colocamos à disposição de algo que aparentemente é prazeroso ou que vai nos fazer feliz, aquilo é apenas uma porta para um precipício. E quantos aqui nesta noite já não acharam que um passo apenas iria ser um passo para a felicidade? Quantos aqui não estavam como Zaqueu, que acreditava que talvez sendo um pouco mais alto, talvez iria ser mais feliz, iria ter mais paz na sua casa, que talvez a riqueza que ele buscava todos os dias e nunca estava satisfeito, talvez um dia ele chegaria à paz plena, teria a tranquilidade, teria um lar mais abençoado. Mas o texto nos diz que Zaqueu era rico já. O texto nos diz que Zaqueu já era rico e era chefe dos publicanos. E se Jesus não estivesse entrando em Jericó para passar por ali, Zaqueu iria continuar a sua vida, sabe lá quando que ele ia ter essa oportunidade. Zaqueu iria continuar voltando para casa sem a sua paz, sem a sua felicidade, mas no outro dia ele iria tentar de novo. Ele iria tentar de novo sair, cobrar impostos, talvez fazendo maldade, talvez sendo um pouco mais generoso, talvez sendo cruel, talvez sendo bom, sendo amável, sendo cruel, assim por diante. Ele iria viver a sua vida normalmente. Mas isso não iria fazer ele feliz. Ele poderia se tornar rico hoje, mais rico amanhã. Ele poderia subir de cargo, não ser apenas um chefe dos publicanos, e ele não iria ser feliz. Ele não iria encontrar a felicidade permanente. Talvez ele poderia ganhar um dinheiro hoje,
comprar aquilo que ele almejou, aumentar a casa dele para uma casa maior. Mas ele não era feliz. Ele não tinha paz. Ele não tinha alegria. Ele não tinha um sono tranquilo. Porque por um lado, ele era um homem rico, poderoso. Mas ao chegar na sua casa, ao chegar no seu quarto, na sua cama, todas aquelas maldades que ele fazia, lhe retornava. Todas aquelas coisas, as suas atitudes, retornavam para ele, talvez tirando o seu sono. Talvez tirando uma boa noite de sono. Talvez tirava muitas vezes até o apetite. Porque ficava matutando e pensando: poxa, eu com tanto dinheiro, tanta riqueza, mas eu não consigo dormir bem à noite. Eu não consigo comprar algo além de um objeto. Eu não consigo comprar algo além daquela felicidade momentânea. Eu não consigo comprar, eu não consigo alimentar a minha alma. Eu não consigo preencher o meu vazio interior com esse dinheiro físico que eu possuo. Mas este era um lado de Zaqueu. Este era o primeiro Zaqueu. Este era o Zaqueu conhecido por aquela multidão que lhe condenava por ser pecador, lhe condenava por alguém que era nanico, que lhe condenava, lhe julgava, lhe zombava por alguém que era rico, mas não era feliz, que era rico, poderoso, mas era baixinho. Talvez Zaqueu, quando ele ia cobrar o seu imposto, talvez Zaqueu, quando chegava para cobrar o imposto, era bem recebido. Era bem recebido, porque as pessoas tinham medo, é óbvio. Mas quando Zaqueu saía, zombavam dele, apesar de tudo ele era baixinho. Apesar de tudo, tinha dinheiro, tinha tudo, mas as pessoas não lhe davam valor. Este era o primeiro Zaqueu. Este era o Zaqueu antes de conhecer a Jesus. Mas Zaqueu decidiu ver quem era Jesus. E no momento em que Zaqueu decidiu conhecer a Jesus, os olhos do nosso Pai Todo-Poderoso estavam sobre Jericó. No exato momento em que Zaqueu decidiu no seu coração conhecer e ver quem era Jesus. E por incrível que pareça, não é obra do acaso, não foi uma coincidência, mas Jesus também passava por Jericó. Jesus também estava em busca de uma alma carente. Jesus também estava em busca de resgatar aqueles filhos de Israel perdidos, aquelas ovelhas perdidas de Israel. De um lado, alguém que necessitava ser preenchido. De um lado, alguém que estava com uma cratera, com um poço sem fim na sua vida, na sua alma, no seu interior. De um lado, alguém que era filho de Abraão, mas pelo povo abandonar a essência da mensagem de Deus universal, as ovelhas ficaram dispersas. E Zaqueu era um deles. Zaqueu estava perdido. Mas de um outro lado, estava o Filho de Deus, que veio a este mundo para resgatar todas essas ovelhas perdidas, que veio para colocar de novo dentro do aprisco as ovelhas perdidas de Israel, ou seja, os filhos de Abraão que estavam afastados da graça. De um lado, estava chegando em Jericó aquele preenchimento na medida certa,
aquele preenchimento da alma na medida exata, na largura, no comprimento, na altura, para encaixar certinho numa alma sedenta. De um lado estava chegando o pão da vida, de que quem é alimentado por este pão nunca mais tem fome. De um lado estava a água da vida, de que alguém que vai tirar água deste poço nunca mais vai ter sede. De um lado estava o Filho de Deus. De um lado estava Deus. E quando Deus recebe uma alma aflita, angustiada, com um buraco sem fim, onde tudo que é tipo de lixo, tudo que é tipo de imundícia é colocado para tentar ofuscar, para tentar esconder, para tentar disfarçar, Deus recebe de braços abertos. Deus preenche de braços abertos num piscar de olhos. Num piscar de olhos, no momento em que uma alma sedenta se encontra com Deus, se encontra com a sua palavra, se encontra com a mensagem divina de Deus, esta alma encontra o poço da vida, encontra o pão da vida. E esta alma é alimentada, esta alma é saciada, não por riqueza, não por fama, não por sucesso, não por status, não por ter poder, não por ser poderoso, mas sim por algo que não tem valor, mas que preenche a nossa alma, por algo que faz a alma sedenta nunca mais ir para lugar algum, porque sabe onde tem a verdadeira vida. E o segundo Zaqueu que encontrou Jesus e agora recebe Jesus na sua casa, tem este momento de conversa, tem este momento de diálogo com Jesus, tem este momento cara a cara com Jesus, tem este momento especial na sua vida, que é o encontro com Jesus. O encontro não publicamente, mas o encontro no seu íntimo, no seu particular. E se você não teve ainda um encontro particular com Deus, só você e Deus, você necessita urgentemente saciar a sua alma, saciar a sua sede, se fartar deste pão eterno. Zaqueu agora, o primeiro passo é o arrependimento. Zaqueu reconhece, ao mesmo tempo que ele reconhece que é um pecador, como muitos falavam, muitos diziam, Jesus entrou para ser hóspede de um pecador. Zaqueu reconhece uma questão, uma fração de segundo, sou pecador, mas eu vou me arrepender. Sou pecador, mas eu me arrependo agora. Eles chamam Zaqueu de pecador. E Zaqueu diz, Zaqueu com certeza reconhece, sou pecador, mas alcancei a graça. Sou pecador, mas alcancei o perdão de Cristo. Sou pecador, mas agora fui saciado por este pão, por esta água que me trouxe vida. E a primeira atitude de Zaqueu foi o arrependimento de tudo aquilo que ele fazia, tudo aquilo que ele era ou forçado a fazer, ou por diversão ele fazia, ele se arrepende na mesma hora. Ele se arrepende e fala para Jesus. Vamos ver este diálogo, versículo 8. E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus, então Zaqueu, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. O Zaqueu de agora, o Zaqueu novo, o segundo Zaqueu que nós vemos, é um Zaqueu arrependido. É um Zaqueu que agora não se importa com a riqueza que ele possuía. Não se importa em ser o chefe dos publicanos, mas ele se importa em ser alcançado, em ser presenciado, em ter esta conversa, em ter este encontro com Jesus. Eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, dinheiro.
já não fazia mais Zaqueu feliz. Riqueza, poder, não fazia, não fez e não mais vai fazer Zaqueu feliz. Zaqueu abandona a sua riqueza. Zaqueu não se desfaz da sua riqueza. Zaqueu não se desfaz do seu poder aquisitivo, daquilo que ele tinha, 100%. Mas ele diz: eu dou uma parte para os pobres, porque isso já não me convém. E se alguma coisa eu tenho defraudado, se alguma coisa eu tenho arrancado de alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Uma vez era razoável, 2 vezes, bom, 3 vezes mais já era suficiente. Mas se Zaqueu era muito rico, ele decidiu 4 vezes mais. Ele se deliberou das suas propriedades, das suas coisas, porque aquilo não lhe fazia mais sentido. Ele não precisava mais possuir para ser. Ele não precisava mais ter para ser. Ele não necessariamente precisava dessa quantia de 4 vezes mais e da metade que ele deu aos pobres. Ele não mais precisava daquilo para ser um Zaqueu feliz, para ser um Zaqueu poderoso, para ser um Zaqueu cheio de paz, para ser um Zaqueu receptivo da palavra de Deus. Jesus entra na casa de Zaqueu, passa a noite, e depois os irmãos podem acompanhar a parábola que Jesus usou com esta passagem de Zaqueu. A parábola das 10 minas vem logo em seguida. Mas antes disso, um Zaqueu que era perdido foi achado. Um Zaqueu que era uma ovelha perdida, desgarrada, agora encontrou o seu aprisco. Agora encontrou o seu lugar. Agora encontrou a verdadeira paz que o dinheiro não comprou, não comprava e nunca vai comprar. Que a fama, o sucesso, o poder, o destaque mais alto, nunca vai nos dar a felicidade, nunca vai ser alcançado por ninguém neste mundo. Mas a felicidade é esta que Zaqueu encontrou. A paz é esta que Zaqueu encontrou. Zaqueu, às vezes, não tinha paz na sua casa. E às vezes procurava mais estar fora de casa do que dentro da sua casa. Zaqueu procurava estar mais perto ou mais longe da sua casa do que perto da sua casa. Mas quando Zaqueu encontrou a Jesus, ele não necessitava mais do dinheiro. Ele não necessitava mais do seu poder aquisitivo. E ele tinha descanso. Ele tinha esta paz que nós encontramos. Quantos neste mundo não suportam mais o seu esposo? Quantos neste mundo não suportam mais a sua esposa? Quantos neste mundo não suportam mais a sua vida? Quantos neste mundo não suportam mais viver? Quantos neste mundo não suportam mais portas fechadas? E não é porta de emprego, porta da paz, porta da tranquilidade, porta da alegria, porta do amor, porta do sono tranquilo, porta da harmonia no seu lar.
E nesta noite é culto da família. E todos nós precisamos levar Jesus para a nossa casa. Todos nós necessitamos encontrar esse Jesus e abrir o nosso coração para que Jesus diga que quer pousar na nossa casa. E de que Jesus quer fazer morada, não somente pousar na nossa casa, mas Ele quer fazer morada no nosso coração para nós não sermos felizes e contentes e ter paz somente em uma noite, mas sim na nossa vida inteira, mas sim na nossa passagem deste mundo inteiro, mas sim apresentar para outras pessoas este caminho, apresentar para outras pessoas esse Jesus que alcançou a vida de Zaqueu e alcançou a minha vida e alcançou a sua vida. O mistério que foi revelado é este: Jesus Cristo chegou no mundo. Jesus Cristo chegou a este mundo. O mistério foi revelado. O véu foi rasgado. Não é somente agora os filhos de Abraão a quem esta multidão murmurava: olha, este aí é um traidor, este aí é um cobrador de impostos, este aí não merece estar perto de Deus. Mas como eu disse aqui no estudo antes do culto, Jesus não trabalha com lei, Jesus não trabalha com fronteira de povos, Jesus não trabalha com limitações de povos. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Jesus veio para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. E esta esperança de vida eterna que chegou na casa de Zaqueu fez com que Zaqueu se arrependesse, fez com que Zaqueu se deliberasse das suas riquezas, de tudo aquilo que ele tinha, e se importasse somente com uma coisa: em receber Jesus, em ter Jesus, em dar atenção para Jesus. E Jesus diz: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Muitas pessoas hoje estão perdidas, assim como Zaqueu estava, mas que por tantas portas, tantas coisas, tantas ocupações, tantas falsas religiões, falsas palavras, foram levando cada vez mais para o abismo, foram levando e foram falsamente preenchendo o coração, preenchendo este vazio sem fim. E quanto mais colocam, quanto mais tentam preencher, quanto mais tentam apaziguar, mais este buraco se torna fundo, mais este buraco se torna sem fim. Mas não, Jesus veio para ocupar, Jesus veio para preencher. E se a sua vida não tem paz, se a sua vida, apesar de tudo neste mundo, não tem alegria, não tem amor, não tem harmonia, hoje é noite de você levar Jesus para o seu lar. E não apenas levar o Senhor Jesus para o seu lar, não apenas levar o Senhor Jesus para a sua casa. Porque antes de Zaqueu se arrepender, antes de Zaqueu deliberar, abrir o seu coração, abrir o seu cofre, dar tudo para os pobres, para quem aqueles que ele defraudou, possivelmente defraudou, antes de tudo, Jesus já tinha dito, quando ainda ele estava na árvore. Então, Jesus pousar não quer dizer muita coisa. Jesus pousar não quer dizer muita coisa. Nos dias de hoje, é a mesma coisa do que você ouvir a palavra, é o mesmo sentido de Jesus pousar na sua casa. Todos aqui podem estar ouvindo a palavra, todos aqui podem estar deixando Jesus pousar na sua casa. Até aí tudo bem, é a mesma coisa.
Mas nós não podemos ficar somente no Jesus pousou na minha casa, somente no eu ouvi a palavra, mas tem que ter uma continuidade. A obra em Zaqueu começou quando ele disse: olha, Senhor, eu dou aos pobres metade do que eu tenho, restituir 4 vezes mais. Eu quero limpar a minha barra. Eu quero me ver livre desta dor de cabeça, porque a maldade que eu faço para todo mundo não tem me dado uma boa noite de sono, não tem me feito feliz, não tem me trazido paz. Então eu quero me livrar disto. E neste momento, quando Zaqueu abre o seu coração, não somente sai aquelas tranqueiras, não somente sai aquilo que não lhe fazia feliz, mas somente lhe desgastava com o tempo. Mas ao mesmo tempo que ele abre o seu coração, entra Jesus e faz em Zaqueu morada. Faz em Zaqueu dele, outrora um Zaqueu infeliz, agora um Zaqueu feliz. Um Zaqueu rico materialmente, agora um Zaqueu rico espiritualmente. Faz de um Zaqueu miserável, mas agora é um Zaqueu com tudo, mas neste mundo miserável. Não apenas leve Jesus para a sua casa, mas converse com ele. Se arrependa para ele. Entregue a sua vida a ele. Delibere com tudo que tem carregado na sua vida até o dia de hoje. Tantas coisas que nós colocamos no nosso coração somente para ser feliz momentaneamente. Mas isso não nos faz feliz por um momento muito longo. Faça como Zaqueu. Aproveite esta oportunidade. Já que você tem Jesus pousando na sua casa, se arrependa. Diga que este mundo não tem lhe feito feliz. Diga que tantas coisas que você procurou, que nós procuramos outrora, não nos fez feliz. Arrependa-se. Converse com ele. Diga a ele o que você quer. Diga a ele que isto não tem lhe feito feliz. Diga a ele que por mais que nós procuramos preencher o nosso vazio, se não for em Jesus, é somente um vazio. E se você chegou até aqui nesta noite com este vazio, eu lhe convido a conhecer mais, a conhecer além, a ter um contato maior com este Jesus, e não somente que ele pouse na sua casa, mas sim que você tenha toda a liberdade para conversar com Jesus esta noite, para conversar com Jesus esta noite, para confessar, para falar com Jesus, dialogar com Jesus, para chorar aos pés de Jesus, para contar para Jesus as mágoas, as tristezas, as dissoluções, as lágrimas que todos temos chorados. Conte tudo para Jesus nesta noite. Conte tudo para Jesus. Diga a Ele que em todos os lugares que você buscou, a solução não foi encontrada. Diga a Ele que você quer abrir o seu coração e colocar para fora tudo aquilo que está impedindo de a palavra entrar e aplicar o seu poder sobrenatural na sua vida. E faça como Zaqueu, que mudou de vida, que mudou de caráter, que mudou de atitude, que mudou com suas práticas, mudou o seu jeito de falar, que mudou o seu jeito de pensar, que mudou a sua visão sobre o mundo, que mudou o seu lugar de buscar socorro, que mudou
as suas alternativas de buscar felicidades. Faça como Zaqueu. Você tem esta oportunidade hoje. Você tem esta oportunidade hoje. Você tem esta oportunidade hoje. Eu não digo que hoje é a última oportunidade, mas eu costumo dizer que hoje pode ser o seu e o meu dia de vida. Então a oportunidade é nossa de falar com Jesus, de dizer para Ele: Senhor, tudo que eu tenho, tudo que eu faço, ou tudo que eu fiz, não tem me feito feliz, não tem me dado paz, não tem me dado harmonia. O meu lar não tem paz, o meu lar não tem alegria, a minha vida sentimental não tem paz. Eu não tenho uma noite de sono, mas há um caminho, há uma esperança. E esta esperança é o Filho de Deus, é entregar a sua vida a Ele, é contar para Ele todas as suas tristezas, as suas frustrações, entregar para Ele o seu caminho e dizer: Senhor, em nenhum lugar há saída, somente em Ti. Me ajuda, me auxilia, me consola, me traz esta paz, me traz este amor, me preencha, sacia a minha sede, sacia a minha fome. E eu tenho certeza que quando você abrir o seu coração, também vai existir dois lados na sua vida. Um, antes de conhecer Jesus, e outro, depois de conhecer Jesus. Porque para você, para mim, também veio salvação. Porque somos filhos de Abraão também. Não por carne, nem por sangue, mas pela fé, pela crença, pela esperança, pela certeza do Messias. E Ele vai voltar a buscar aquele que se chegou, aquele que conheceu, aquele que teve dois lados na sua vida, aquele que outrora era vazio e agora é preenchido por Jesus. Coloque-se de pé nessa noite. Tenha um contato com Jesus nesta noite. Tenha um contato com Jesus nesta noite. Ainda há esperança. Ainda a oportunidade está aberta. Entregue a sua vida a Cristo. Porque só nele, só em Cristo, nós encontramos a verdadeira paz. Que paz é esta? Esta paz que a esperança nos traz. Esta alegria que, por mais que não tenhamos tudo, somos alegres, somos felizes. E se você não é feliz, se você tem tudo, ou não tem nada e não é feliz, eu lhe apresento Jesus. Mas não basta eu lhe apresentar a Jesus. Você tem que aceitar a Jesus. Você tem que entregar o seu caminho, a sua vida a este Jesus. E confessar que você não pode, não consegue, mas que só nele nós conseguimos. Passe até aqui à frente nesta noite e vamos estar orando. Deus, e guarde esta palavra no seu coração, medite nela e todos os dias confesse ao Senhor. Todos os dias leve ao Senhor, converse com o Senhor. Porque somente dele vem a restauração da nossa vida, a reestruturação da nossa vida. Amém, meus irmãos? Vamos orar para que no sábado
todos nós possamos estar aqui cultuando ao nosso Deus, nos alegrando e ouvindo a palavra do Senhor neste lugar. Amém. Senhor amanhã, Jesus, te louvamos, Pai, desde já pela sua presença neste lugar, onde te louvamos, onde lhe agradecemos por tudo, onde cultuamos ao teu santo nome, Senhor, agradecemos pelo pão, pelos livramentos, pela sua provisão divina que nos mantém de pé todos os dias. Senhor Jesus, que cada irmão nesta noite, cada irmã, cada família, cada jovem, cada casal venha levar esta palavra guardada no seu coração para no seu lar ter paz, ter harmonia, ter amor, ter a alegria e ter Jesus vivendo em cada lar, em cada vida nesta noite, Senhor. E que todos ao sair por esta porta venhamos ter um restante de semana mais do que abençoado, um restante de semana cheio de oportunidades de crescimento, cheio de oportunidades, Pai amado, nas nossas vidas, de portas abertas, de milagres sobrenaturais acontecendo, de milagres sobrenaturais acontecendo na nossa vida, Senhor, na vida dos nossos irmãos, da nossa família, no nosso lar, e que a Tua palavra venha estar sempre no centro dos nossos caminhos, no centro da nossa vontade, Senhor Jesus. Pai amado, te louvamos por cada irmão que conseguiu chegar até aqui nesta noite, e aquela que não conseguiu chegar até aqui venha a ser abençoado, venha a ser guardado pela Tua forte mão, para que no sábado possa chegar até aqui na Tua casa, Senhor, que cada irmão venha a ser guardado ao sair por esta porta, que todo mal venha a ser repreendido neste momento, todo ataque do inimigo venha a cair por terra neste momento, e que todos nós venhamos ficar mais firmes e mais protegidos na Tua presença, Pai amado. Te louvamos e te agradecemos. Fique com cada um de nós, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Até sábado, estamos despedidos na santa paz do nosso Senhor Jesus. Amém.